Olá a todos, aqui é o Jevaer, editor da revista UFO. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o caso Jardim Alvorada e a pesquisa que eu realizei desse caso, que acabou se transformando em um livro publicado nos Estados Unidos. E por que eu faço esse esclarecimento? Porque há algumas pessoas que estão se aproveitando de uma situação da qual elas não conhecem nada para fazer likes e ganhar dinheiro do YouTube. Alegam que o livro resultante da minha pesquisa é um livro milionário, é um livro que custa milhões e que foi vendido no mundo inteiro e que eu teria me apropriado do valor. Primeiro, qual é o caso Jardim Alvorada? É uma ocorrência que se deu no dia 13 de abril de 1979, que era uma sexta-feira santa e sexta-feira 13. Eu residia em Curitiba, no Paraná, fazia cursinho no Colégio Positivo, e numa manhã de segunda-feira, indo para o cursinho bem cedo e bem frio, eu vejo um jornal da Gazeta do Povo, colocado ali para o seu assinante, e na página inicial, na capa, 2 irmãos são sequestrados por disco voador em Maringá. Eu era de Maringá. Eu estava morando em Curitiba, mas eu era de Maringá. Minha família, meus pais, meus irmãos estavam em Maringá. O que eu fiz? Eu voltei para casa, peguei a minha mochila e fui para Maringá. Não fui para o cursinho. Eu fui para pesquisar esse caso. E logo no final da tarde eu já estava conversando com os 2 protagonistas da ocorrência, Jocelino de Matos e Roberto Carlos de Matos. O Jocelino tinha 19 anos, era eletricista, e o Roberto Carlos tinha 13 anos, era estudante. Os 2 haviam saído tarde da noite da casa da sua irmã, onde foram assistir televisão, e caminhando por uma rua sem pavimento, para encontrar mais à frente uma outra rua onde eles virariam à direita para ir à sua casa, ali a uns 200 metros aproximadamente, eles notaram uma luz no céu que os seguia. Era uma luz estranha. O Roberto Carlos foi o primeiro a notar e avisou o Jocelino e aí os 2 passaram a observar aquela luz. A luz ela atravessou um certo campo arado e se estabeleceu atrás de uma mangueira. E brilhava muito. Os meninos, os rapazes, em vez de fazerem a curva na rua para pegarem o rumo de casa, eles atravessaram a cerca de arame farpado daquele campo ali na frente, numa região que hoje é muito urbanizada de Maringá, o Jardim Alvorada, e com dificuldade e sem saber por que nem como, eles conseguiram atravessar um campo de terra arada. Ali é difícil caminhar em terra arada, e eles caíram sob a mangueira. E eles só se lembram de terem na mente ouvido a expressão: a missão não está completa ainda, algo assim. E aí, com muita dificuldade, eles se levantam. A luz já não estava mais ali, eles se levantam e eles voltam para casa, mais ou menos pelo mesmo caminho. Aí eles viram a rua, dessa vez à esquerda, porque eles estavam já no campo, de frente da rua onde eles estavam, onde eles caminharam, vindo da casa da sua irmã, e chegam em casa. E quando eles chegam em casa, eles, ao invés de conseguirem abrir a porta, eles derrubam a porta. Era uma casa muito pobre, né? A mãe estava preocupada porque passava das 4 horas da manhã. Bem, esse foi o relato, assim, sem muitos detalhes, do caso antes da hipnose regressiva. Tudo bem, fiz o contato com o Jocelino e voltei para Curitiba para estudar. Fiz um semestre de faculdade na Universidade Católica, mais um semestre na Universidade Federal, e voltei para Maringá. E quando eu retornei para Maringá, eu fui investigar esse caso. E nesse meio termo, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos depois, o Jocelino havia se casado com a Marilena, ou Marilene, eu não sei ainda se eles estão casados, se têm filhos, eu não tenho mais contato com o Jocelino, exceto há 11 meses atrás por WhatsApp. Pois bem, aí em Maringá eu consegui localizar um hipnólogo,
que era o Dr. Oswaldo Alves, que era dono de um hospital em Mandaguari, uma cidade próxima. E ele era um hipnotizador com grande conhecimento desta prática. E eu o chamei para vir a Maringá para nós fazermos a hipnose no Jocelino. Nesse meio tempo, eu tinha criado um grupo chamado Organização de Pesquisas e Estudos Teóricos sobre Objetos Voadores Não Identificados, ou PETOVNI. E passei, então, a aglutinar pessoas interessadas em ufologia. Fazíamos reuniões, geralmente na minha casa, geralmente eu servindo, minha mãe fazendo um bolo, servindo cafezinho, etc. e tal. Pois aí eu fiz com que o grupo passasse a investigar o caso Jocelino de Matos. Mas ninguém ali tinha grande conhecimento de ufologia. E ninguém tinha conhecimento algum de abduções. Eu, ao contrário, apesar da tenra idade, tinha conhecimento de abdução. E tinha muito conhecimento de abdução, porque, como eu já falei em várias das minhas lives, eu falo inglês desde que eu me sinto gente. Entende? Algo que eu trouxe de uma outra encarnação. E embora não falasse tão bem naquela época, eu escrevia muito bem já aos 14 anos em inglês. E me correspondia com pesquisadores de abduções nos Estados Unidos. A exemplo do Wendell Stevens, do Leo Sprinkle e vários outros. E eles achavam que estavam falando com alguém já adulto, pesquisador com grande formação, pela forma como eu escrevia. E me mandavam textos, me mandavam materiais sobre abdução que eu lia, eu devorava. Então eu tinha conhecimento de abdução, eu tinha o conhecimento do que precisava ser feito com os dois rapazes, hipnose regressiva, um separado do outro. O grupo não concordou, achou que tinha que ser os dois juntos. Eu falei, não é assim que funciona. Se você faz os dois juntos, você influencia o outro. Se você está hipnotizando um na frente do outro, você influencia o outro. Tá? E eles não sabiam como fazer o procedimento. Eu paguei todas as viagens do seu Oswaldo Alves até Maringá. Ele tinha uma curiosa habilidade para dirigir a 40 por hora em quarta marcha, a loucura. Mas tudo bem, eu paguei, as hipnoses foram feitas na minha casa, melhor, na casa dos meus pais, no meu quarto. O equipamento usado para gravação era meu, as fitas eram minhas, as fotos feitas foram com minhas câmeras e meus filmes e tudo mais. Pois bem, na hipnose surgiu que quando os dois caíram sob a mangueira, um feixe de luz aproximadamente passou sobre eles e dois seres desceram, pegaram primeiro um irmão, depois pegaram outro irmão e por uma abertura circular de duas meias folhas, eles foram introduzidos dentro do objeto e lá dentro eles foram separados. O Jocelino seguiu por um caminho e o Roberto Carlos seguiu por outro caminho. Resumindo a história, o Jocelino de Matos foi levado para uma sala que parecia uma sala, um consultório médico. E ali ele foi examinado, foi recolhido esperma dele e logo surge uma mulher, muito parecida com uma mulher humana, mas segundo o Jocelino na hipnose, com um quadril um pouco mais elevado do que o normal. Ela tira uma parte da vestimenta e eles têm relação sexual. Não foi fácil para ele contar isso. Ele o fez com sofreguidão. Quando a esposa, Marilena, que estava no quarto onde estava acontecendo a hipnose regressiva, percebeu a relutância dele, ela nos chamou para fora e falou, olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas ele tem pavor de fazer relação sexual. Aí o hipnólogo, muito bom hipnólogo, sugestionou ele, ou melhor, levou ele a tirar esse trauma da sua cabeça e falou, você pode ficar tranquilo, a Marilena está na sala, porque o hipnotizado está sabendo que quem está próximo, porque ele levou a pessoa, ele está, de certa forma, um pouco consciente. Bem, feito isso, quando a Marilene nos contou esse fato, então o hipnólogo trabalhou direitinho, resolveu, tirou esse trauma da cabeça dele, tanto que na hipnose seguinte, que são várias as hipnoses que têm que ser realizadas, na hipnose seguinte ele já tratou dos assuntos sem problema nenhum, e ela mesma falou, funcionou, viu? Ele naquele dia mesmo já... Bem, ok, essa é a história. Eu acompanhei essa história do começo ao fim.
levantando todos os fatos, fazendo as fotografias, descobri inclusive que naquela mesma noite, de outro ponto da cidade de Maringá, um ponto oposto ao Jardim Alvorada, alguém havia feito 3 fotos de um objeto formato de lua cheia se erguendo no céu, na direção do Jardim Alvorada. Eu levantei essa pesquisa e, como todo pesquisador faz, ele elabora relatórios. Hoje ninguém mais faz isso, ninguém mais tem conhecimento do que seja um relatório ufológico, porque hoje se pratica ufologia na internet. Eu não. Eu era um pesquisador de raiz, sempre fui. Eu preenchia relatórios, eu escrevia o que aconteceu na primeira hipnose, na segunda hipnose, na terceira hipnose, na quarta hipnose, as preliminares do caso, etc, etc, etc. Até que aquele grupo que eu montei, e se alguém deles assistir a esta apresentação, a este vídeo, pode confirmar se é verdade ou não, e pode confirmar os detalhes do caso ou não, mas fica aqui registrado que eu fiz os relatórios e aí o grupo ficou muito entusiasmado com o caso e passou a investigar o caso na minha ausência. Eu vendo aquilo ali, eu falei, tá tudo bem, saí do caso, não me interessei mais pelo caso, tá? Não me interessei, inclusive tentei reaver as minhas fitas. As minhas fitas eram o quê? Umas 10 fitas, 15 fitas, sei lá, cassete, com as gravações que eu comprei, eu paguei, e que ficaram com o seu Dr. Oswaldo Alves. E ele não devolveu. Eu cheguei aí a Mandaguari em busca das fitas e ele não devolveu. Diz que são dele, mas como? São minhas. Ele simplesmente as furtou, as roubou. Até que, quando eu me mudei para Curitiba, alguém que trabalhou com ele, que conhecia o caso e viu as fitas, pegou as fitas e veio e me devolveu. Está em algum lugar daqui. Eu não tenho vontade mais de pesquisar esse caso, não me faltam casos para pesquisar. E eu tive um desapontamento muito grande com o grupo de Maringá, que tomou as rédeas do assunto, desprezando a minha participação no caso. Pois bem, durante o processo em que eu investiguei, durante o tempo em que eu investiguei e produzi os relatórios, eu enviei em português mesmo os relatórios para colegas ufólogos do Brasil, porque eles faziam o mesmo. Era uma prática normal na ufologia. Você investigava um caso, você mandava um caso para um ufólogo amigo seu, e ele mandava de volta para você um caso que ele investigou. Isso, naquela época existiam os boletins de pesquisas ufológicas. Era uma época de ouro da ufologia, muito diferente da de hoje. E eu produzia esses relatórios e mandava assim, cópias. Eu não podia mandar muito porque eu não tinha dinheiro, eu era estudante. Eu mandei para muitos pesquisadores, eu acredito que mandei até para o Birajara Rodrigues, de quem eu fui amigo de adolescência. Desde a adolescência nós fomos amigos, né, e vários outros pesquisadores. E mandei para os meus colegas dos Estados Unidos que me enviavam informações sobre abduções. Um deles era o Wendell Stevens. E eu não tinha a menor ideia de que o Wendell Stevens lia em português. Eu mandei por mandar. Eu não sabia que ele falava português, que ele lia português, assim como o espanhol, e que ele estava produzindo um livro com esses relatórios. Ele estava preso, ele estava na cadeia por um delito que ele cometeu, sobre o qual não vou me referir aqui, mas por ser coronel da Força Aérea norte-americana, foi dado a ele o direito de usar uma máquina de escrever na cadeia. E ele escreveu muitos livros na cadeia, quase todos eles contact at, e aí ele coloca o local. Teve mais uns 2 ou 3 livros de brasileiros que ele fez a mesma coisa. Contact at Maringá foi o livro que ele fez sobre o caso Jardim Alvorada, em que ele incorporou elementos que ele tirou de abduções, de outras coisas, sei lá, para ser um volume considerável. Pois bem, qual não foi minha surpresa quando muitos anos depois, eu já morando em Campo Grande, antes de surgir a revista UFO, eu fui na minha caixa postal e tinha um avisozinho lá, pegar encomenda no balcão. Cheguei no balcão, tinha um pacote, uma caixa, não me lembro. Quando eu abro, eram 3 livros UFO Contact at Maringá, com a história do Jocelino de Matos e do Roberto Carlos de Matos. Exatamente assim. Não me pediu, não me perguntou, nada. Me deu 3 livros. Ora,
Eu fiquei feliz. Pô, ó, olha aí, meu nome na capa do livro. Embora eu nunca tenha lido para ver se o que está escrito ali estava verdade. Nunca tive a oportunidade de ler antes de ser publicado, aliás. Inclusive percebe-se no livro que ele usou a máquina de escrever que ele tinha para fazer os textos. É diferente dos textos serifados de livros que a gente publica hoje. Essa é a história. O único benefício que eu tive disso é que uns 2 anos depois, o Wendell Stevens realizou um congresso nos Estados Unidos, e como eu era um autor de um dos livros dele, como havia vários outros autores de vários outros livros dele, sempre houve contact at Maringá, Bauru, sei lá, outras cidades do Brasil e do mundo, ele convidou esses autores. E eu fui e fiz uma palestra de 2 ou 3 horas de duração sobre o caso Jardim Alvorada. O benefício foi que eu consegui essa primeira viagem e a partir dela fui convidado para o ano seguinte fazer uma palestra nos Estados Unidos de novo e no ano seguinte fazer uma palestra na Europa, na Inglaterra, pelo Graham Birdsall. E aí a coisa não parou e graças a essa primeira palestra eu fui convidado para fazer inúmeras outras em inúmeros países, chegando hoje a mais de 60. Agora, há 2 indivíduos completamente canalhas e oportunistas tirando proveito de uma situação. O Jocelino encontrou uma cópia do livro usada, que está sendo vendida a 1.000 e poucos reais, eu não sei se dólares ou reais, na internet. Ora, alguém que comprou o livro está vendendo. Eu tenho inúmeras páginas na internet em que eu já vi inúmeras páginas na internet em que alguém anuncia a revista UFO número 1 por 300 reais, 400 reais. Compra quem quer. Não quer dizer que eu esteja vendendo esse livro. Eu nunca recebi mais do que 3. E talvez o Wendell tenha me dado mais 1 ou 2 nas viagens que eu fiz para os Estados Unidos em seguida. Nunca ganhei nada. Nunca, jamais ganhei nada. E também não tinha que pedir permissão ao Juscelino para publicar o livro. Tá? Porque ele próprio pode publicar o livro se ele quiser. Ele tem uma cópia do livro, ele pode traduzir para o português e publicar o livro no nome dele, se ele quiser, ou ele corrige o que ele achar que está errado, ou ele deixa como quiser. O fato é que esses 2 cidadãos, um é um bem conhecido na ufologia, que é um cara de pau completo, que descobriu que fazer lives sobre ufologia com ufólogos renomados traz a ele likes, e aí ele não precisa trabalhar. Ele vendia CD pirata e jeans pirata na rua. Ele era ambulante. E ele então agora começou a fazer esses faz tempo, já faz 3 anos, eu até fiz um live com ele, depois eu me recusei a fazer outros, porque eu vi que ele era um oportunista, ele só queria likes. É o Flávio Vale, que dessa vez está alinhado com um senhor de currículo muito suspeito, que faz de tudo, de hipnose regressiva a teorias cabalísticas, sei lá o que, chamado Alfredo Welker. Quando eu soube que o seu Alfredo Welker estava explorando a ingenuidade do Jocelino, dizendo tentando influenciá-lo de que o livro é um livro milionário, porque uma cópia do livro está sendo vendida por alguém que comprou no Amazon, como se pode vender no Mercado Livre por 1.000 e poucos reais ou dólares, o Jocelino acha então que ele está sendo ludibriado esses 30 anos, porque isso é uma história de 30 anos, que eu fiquei milionário às custas do livro dele. Imagina, para que então, se eu fiquei milionário, eu precisei editar 55 outros livros e mais de 400 exemplares de revistas e não paro nunca. Então é apenas um ato de oportunismo do senhor Alfredo Welker e do Luciano Vale, Flávio Vale, que estão usando a ingenuidade do Jocelino para ganharem likes e nada mais. Eu jamais agi de má fé, nem com Jocelino, nem com nenhuma outra pessoa dentro da ufologia. Não faz parte do meu modo de proceder agir de má fé com pessoas. Eu não faço isso. Quem me conhece sabe da minha reputação, do meu zelo, da minha honra. Se o Jocelino achar que ele deve ir adiante com isso, como ele me falou uma vez em umas gravações que eu perdi no meu celular, porque meu celular teve uns problemas aí, mas eu talvez possa recuperar na nuvem, não sei, mas eu talvez possa voltar a conversar com ele. Se ele quiser ir atrás de um advogado, como ele falou que iria constituir um advogado, vá, faça o que ele achar que tem direito de fazer.
Agora, Juscelino, não seja enganado por Alfredo Welker, um cara de um currículo completamente suspeito, e por um oportunista canalha como Flávio Vale, que não vale nada. Que não vale nada. E a ufologia brasileira vai tomar conhecimento disso em detalhes, assim que eu tiver tempo para postar tudo aquilo que eu recolhi a respeito dele, tá? Quando eu decidi não mais participar de suas lives. Essa é a história do livro, entre aspas, milionário do senhor do Ademar Jevaer com Wendell Stevens sobre o caso do Jardim Alvorada. Essa é a verdadeira história. Eu apenas resumi e não entrei em detalhes. Só isso. Nunca mais toquei nesse caso. Ele foi publicado no livro 50 Tons de Cinza, do Cláudio Tsuyoshi Suenaga, porque é um livro que aborda ocorrências em que houve experiência sexual. Eu não vejo o caso do Juscelino como sendo uma pornografia espacial. Não. Naquela mesma época, nos anos 78, 79, 80, 81, aconteceram casos no Rio Grande do Sul, na Flórida, na África, em que homens foram levados para bordo de discos voadores e tiveram relações sexuais com mulheres. E eu acredito que o Wendell Stevens tenha publicado esses livros também. Quem é o responsável pela publicação? O Wendell Stevens, que está falecido há mais de 10 anos. Quem que está recebendo os direitos? Quem recebeu os direitos do livro? O Wendell Stevens, que está morto há 10 anos. Eu? Nunca. Nada. Absolutamente nada. Tá? Agora, esse Alfredo Welker e esse Lúcio Flávio Vale, ou são muito burros, ou são realmente caras de pau, porque não reconhecer que o livro que está sendo vendido por mais de R$1.000 é de um colecionador que quer se desfazer da obra, ou não sabem disso por serem burros, ou não sabem disso porque não querem saber disso e não querem alertar ao Juscelino. O Juscelino lê essa mensagem, ouvir esse áudio, aliás, ele vai saber a verdade, vai saber onde procurar. Juscelino, meu telefone é 41, eu moro em Curitiba, tá? 41 988 72 3839. Se você quiser conversar sobre isso, você pode me ligar, você tem o meu contato aí, tá? Eu te sugiro que, primeiro, vá atrás dos teus direitos, aqueles que você acha que tem. Vá atrás. Se eu for demandado de alguma maneira numa ação contra isso, eu vou responder. E vou falar exatamente isso que eu estou falando a você. Agora, você precisará de um advogado com conhecimento de direitos autorais, de preferência internacionais, e que resida nos Estados Unidos. Quem pode ser demandado nesse caso? Provavelmente será algum herdeiro do Wendell Stevens. Eu não sei qual é o paradeiro desses herdeiros que eu conheci. Um filho e uma filha. E já, sei lá, há 20 anos. Tá? Mais nada. Essa é toda a história. E assim eu ponho um ponto final nesse negócio. Tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos.